Continuando a nossa leitura do livro O Perispírito e Suas Modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro. Capítulo 28. Ideoplastia. Já existem provas reais de que o pensamento constrói e destrói, mesmo em nosso meio material. Não somente o pensamento desenvolvido e consciente dos homens e mulheres, mas igualmente dos instintos agressivos e dizimados dos animais podem forçar desarmonias físicas em seus semelhantes. Pesquisadores ingleses, com a finalidade de comprovar ou não o efeito do mal olhado, fizeram a seguinte experiência. Colocaram dóceis ratinhos da cidade bem próximos de ratos selvagens, muito embora fora do alcance físico, obstaculizados materialmente de agredir os ratinhos estranhos, os ratos selvagens realizaram atitudes de intimidação, enviando-lhes olhares agressivos e ameaçadores. Embora sem sofrer um simples arranhão, sem possibilidade de qualquer contato físico, os ratinhos urbanos acabaram por cair mortos. Submetidos a autópsias, os ratinhos assassinados com simples olhares mostravam glândulas suprarrenais dilatadas, sinal evidente de violenta pressão nervosa e emocional. O mal olhado dos ratos selvagens contra os ratos da cidade provou que é possível a agressão através do simples olhar. Quando este canaliza o ódio ou qualquer outro sentimento menos digno. E se em animais pequenos pode causar a morte, em organismos mais evoluídos, tal como os humanos, pode causar uma série de contratempos que os estudiosos dos fluidos souberam identificar. Muitas vezes já ouviu falar de pessoas que matam plantas com o olhar e fazem adoecer crianças e até animais com o seu fluido nocivo. O estudo dos fluidos, a maneira como eles são direcionados pela força mental, suas relações com o perispírito e a influência moral comandando todo esse cenário, não deixam dúvidas quanto à possibilidade de ocorrência de tais fatos. Não é simples olhar aliado à mecânica do pensar que impulsiona o fluido em uma direção qualquer? O ser humano é, em essência, aquilo que reside em seu coração. E sendo os olhos as janelas da alma, eles lançam do que lá existe, direcionando pela força do pensamento sobre o que projetam. Sabemos que o fluido pode ser dirigido pelo pensamento ou como aspirado por vontade firme. No caso a que nos reportamos, mal olhado, uma criança, um animal, um vegetal, não poderiam desejar absorver tais fluidos. Resta-nos concluir que consiste No caso em que nos reportamos, mal olhado, uma criança, animal ou vegetal não poderiam desejar absorver tais fluidos. Resta-nos concluir que, consciente ou inconscientemente, o fluido foi dirigido do emissor por sua vontade ou a sua revelia. Mencionamos tais casos para que o leitor possa entender a importância do pensamento na modelagem do meio ambiente, como na própria estrutura anatômica e fisiológica do perispírito. Como é essencialmente bom, nada tem de mal. Quando pensamos no bem com intensidade, materializamos no meio externo, ou seja, no ambiente, e interno, ou seja, o perispírito, os efeitos de nossos pensamentos, que se fazem visíveis para aqueles que os sintonizam. Os bons pensamentos são portadores de luminosidade emanada do perispírito que a difundiu, sendo que esta interfere no ambiente em que foi gerada, através da materialização do pensamento. Dessas formas benéficas ou hostis modeladas, assunto incluso no capítulo da ideoplastia, é que os espíritos, observando os raios das cores formadas, a harmonia das formas e a lucidez do quadro gerado, determinam o grau de evolução ou de inferioridade daquele que modificou o ambiente com suas próprias criações. O estado evolutivo do espírito é também detectado
mediante observação do seu perispírito, que apresentando características físicas mais como cores, vestimenta, luminosidade, obscuridade, materialidade maior ou menor, funciona qual cartão de identidade do seu padrão moral e intelectual. Percebem por que os espíritos sabem como nós somos? Não dá para esconder nada do mundo espiritual. No livro A Vida Além do Véu, do reverendo Valen Owen, no capítulo 2, o autor pede à sua mãe um exemplo ilustrativo sobre o poder do pensamento, no que é atendido com a seguinte descrição. Uma falange de amigos e eu, que estávamos sendo instruídos nesse assunto, encontramo-nos e, para conhecer o grau de nosso progresso, resolvemos fazer uma experiência para esse fim. Procuramos uma clareira no centro de um belo bosque e, como prova, resolvemos todos desejar uma certa determinada coisa para ver se conseguiríamos. Escolhemos a reprodução de um fenômeno em terreno descampado, cujo efeito fosse tão sólido e permanente que nos permitisse examiná-lo depois. Seria a estátua de um grande animal, mais ou menos como um elefante, porém um pouco diferente. Um animal que possuímos aqui, mas que deixou de habitar a sua terra. Todos nós sentamos em volta do terreno aberto e concentramos a nossa vontade no objeto que deveria ser reproduzido. Bem depressa ele apareceu e ficou ali diante de nós. Admiramo-nos muito da rapidez do resultado, mas, debaixo do nosso ponto de vista, havia dois efeitos. Era grande demais, pois havíamos deixado de combinar as nossas vontades na proporção adequada. Parecia muito mais com um animal vivo do que com uma estátua, porque muitos tinham pensado em um animal vivo, assim como na sua cor, e desse modo o resultado foi uma mistura de carne e pedra. Muitos pontos também estavam desproporcionados. A cabeça era grande demais, o corpo muito pequeno, e assim por diante, mostrando que a maior força fora concentrada em algumas partes mais do que em outras. É assim que chegamos a conceber as nossas imperfeições e a maneira de corrigi-las em nossos estudos. Ensaiamos, examinamos o resultado, tornamos a experimentar. Assim fizemos agora, desprendendo a nossa atenção da estátua obtida e conversando. Ela pouco depois se desfez. Estávamos então preparados para a nova experiência. Resolvemos não escolher o mesmo modelo. Por isso, dessa vez, escolhemos uma árvore com frutos. Algum tanto parecia com uma laranjeira. Fomos mais felizes. O principal defeito era estar em alguns frutos maduros e outros verdes. As folhas não estavam convenientemente coloridas, nem os galhos em proporção. Sucessivamente experimentamos um objeto após o outro, melhorando um pouco de cada vez. Imagine a alegria que reinava com tais estudos e as gargalhadas provocadas pelos nossos enganos. Podemos dizer que a modelagem, a criação do ambiente espiritual, com tudo quanto nele existe, é produto da criação mental dos espíritos que o fazem proporcionalmente a seu estado mental, moral e intelectual. O espírito pode materializar uma flor e materializá-la no ambiente, mas pode ser que seja apenas uma forma, sem a estrutura molecular e celular típica de uma flor. Apresente perfume, colorido e outros detalhes, mas examinada por um técnico poderá constatar a ausência de elementos celulares funcionais, a inexistência dos gametas reprodutores e, mesmo existindo tais estruturas, a disposição genética, a informação que deveria constar em cada gene, não se apresenta. Pode ocorrer também que a flor, sendo hermafrodita, ou seja, possuindo ambas as células reprodutoras, masculina e feminina, essas não tenham por via de acesso para o encontro de ambas, dificultando a reprodução da espécie. Caso o construtor ou plasmador não tenha conhecimento de botânica, incorrerá em numerosas falhas, tais como vasos condutores inadequados, fechamento do estigma, ausência do núcleo geratriz do pólen. Seriam tantos os desacertos que o técnico diria não tratar-se de uma flor, o objeto em análise. O pensamento modela as formas com perfeição, beleza e utilidade.
sempre obedecendo ao estado evolutivo de cada indivíduo. É por esse motivo que, para as grandes construções, grupos de espíritos treinados para esse ofício, com a dignidade e a sapiência que a evolução lhes outorgou, se reúnem em somatório harmônico de pensamentos, no que materializam escolas, reformatórios, hospitais, colônias, como parte da divindade que Deus lhes permitiu atingir, por constante e crescente esforço próprio. Igualmente, as entidades inferiores e brutalizadas criam seus ambientes, plasmando neles o produto doentio de suas mentes, mesmo ignorando, como ocorre frequentemente, serem os arquitetos do inferno onde habitam. A mente, conturbada por agentes nocivos, imprime no ambiente toda a deformação de que é portadora, no fenômeno da exteriorização daquilo que lhe é íntimo. O pensamento traumatizado do suicida, que tem gravado em si o ato final do trágico do suicídio, é reproduzido no ambiente em cores vivas, qual fita cinematográfica parada, tornando-se ele criador do quadro e suicida, um espectador desesperado do seu próprio infortúnio. Reunidos aos espíritos pela lei da correspondência vibratória, criam seus infernos, onde todos participam do sofrimento de todos, pois as cenas gravadas do espaço dos diversos tipos de suicídios mais os assustam e atemorizam. O mesmo acontece aos criminosos, aos avarentos, aos portadores de viciações várias. Ivone do Amaral Pereira nos relata em seu livro Devassando o Invisível que visitaram em desdobramento cerca de 10 entidades em pequeno e miserável compartimento em promiscuidade chocante. Essas entidades enfermas, conscientes de suas culpas, cercavam-se de visões por elas criadas no ambiente que consistiam em lutas corporais, assaltos, seduções de menores, roubos, assassinatos, obsessões e suicídios. O solo do compartimento apresentava-se encharcado de sangue e humores fétidos. Mesmo a porta permanecendo aberta, não conseguiam fugir, por terem de passar pelo terreno adiante, onde viam erguer-se da lama sanguinolenta mãos humanas súplices, cabeças desgrenhadas, olhos aterrorizados, cadáveres estirados, braços, pernas, enfim, uma visão macabra que nenhum filme de horror, por mais assustador, conseguiria exprimir com fidelidade. Uma velha negra, que revelava por tais entidades, ao servir-lhes comida, repasto ornado de legumes e hortaliças, era tomada de imensa piedade, quando esses repudiavam os pratos, atirando-os à distância, no que choravam e se lamentavam. Por ação de suas mentes viciadas, abrigando as visões dos quadros deprimentes dos quais foram autores, ao olharem os pratos, imprimiam neles as suas criações mentais de orelhas, línguas, olhos, corações, pés, postas de carne humana, em substituição aos legumes e hortaliças, criações mentais da velha guardiã. A médium, em conversação com a negra, ouve a seguinte afirmativa: todo o ambiente que distingues aqui, minha irmã, excetuando-se a cozinha, é criação mental vibratória destes 10 criminosos. Do exposto, podemos concluir que, primeiro, o pensamento age sobre os fluidos, aglutinando-os, dispersando-os, dando-lhes formas, cores, funções e qualidades. 2. Ao agir sobre o meio, torna-se agente modelador das formas ambientais e do próprio perispírito, bem como de outros, qual ocorre ao magnetismo, em particular do hipnotismo, de vez que este possui intensa plasticidade, obedecendo ao comando mental que o dirige. 3. Essa ação modeladora ocorre consciente ou inconscientemente, sendo que a duração daquilo que foi plasmado vai depender da persistência e da intensidade do pensamento. 4. A harmonia, a nitidez, a estética, a perfeição, a complexidade e a destinação do que é moldado depende da evolução do espírito que gerou o pensamento. As mentes desarmonizadas, trazendo remorsos, culpas, traumas, transmitem o teor do pensamento para o ambiente, no que geram regiões infernais que persistem enquanto alimentadas. 6. Alguns amputados conservam após o desencarne as suas amputações, por desconhecerem
que poderiam reconstruir mentalmente os seus perispíritos, por não possuírem condições mentais ou morais para tal operação plástica. 7. O espírito, a depender de sua evolução pela ação do pensamento, pode fazer alimentos, vestimentas, habitações, utensílios, medicamentos e tudo quanto desejar, conquanto haja potência para tal em seu pensar de amor e em seu coração. Concluímos ainda que o espírito é responsável pelo seu peso específico do seu perispírito, viciando sua mente em pensamentos enfermiços. Esse se adensa sob a aderência dos fluidos tóxicos, canalizados ao longo dos anos ou das encarnações para sua tessitura. Isso o fará demorar-se em regiões compatíveis com o seu estado, de onde só sairá quando, através da renovada atuação, voltada para o bem, gradativamente venha libertar-se do lastro fluídico que acumulou. É então que, desvencilhando-se da habitual inferioridade, vestir-se-á de luz e alcançará as vastidões cósmicas, só penetráveis por aqueles cuja senha é a superioridade. Destes é que Jesus falava quando dizia: o Espírito sopra onde quer e vai onde quer. O perispírito, portanto, não admite maquiagem outra para lindar-se senão do amor divino, divino cosmético da beleza eterna. Meus amigos, quanto aprendizado nesses últimos capítulos. Todos foram importantes. Mas agora o livro começa a nos dar ferramentas para entendermos como tudo se passa. Agradeço muito a companhia de vocês e eu os espero no próximo capítulo. Abraços.